É com muita emoção que declaro aberto o 35º CONAT, comemorativo dos 35 anos de existência da ABRAD. E como ato simbólico, peço ao nosso primeiro presidente, Celso Soares, que durante a execução do hino passe para o lugar da presidência, que eu tomarei seu lugar. Seja bem-vindo. A história começou com você. E neste momento convidamos a todos para, de pé e em sinal de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. São parceiros do 35º CONAT, a OAB Rio de Janeiro, o Conselho Federal da OAB, a OAB Minas, OAB Espírito Santo, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, a Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Rio de Janeiro, a Caixa Econômica Federal, Nova Caixa de Assistência da OAB de Minas Gerais, CUT Rio, Força Sindical, UGT, Sindicato dos Bancários Rio, Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante, OAB Barra, Itaipu, Consulex, LTR, Grupo Qualiconte,
Unileia, Arthur Brandão Buffet, Livraria Café Wilsinho, Parmê, L'Oréal, Snap e Concrevite. E neste momento convidamos os diretores da ABRAT para que se posicionem à frente do palco e em seguida procedam à entrega de homenagens aos componentes do palco de honra, homenageados que possuem um significado importante para a associação. Cada homenageado está recebendo uma placa com a reprodução em aço da capa da CLT original do Brasil, com as assinaturas de todos os membros da comissão, do ministro Alexandre Marcondes e do presidente Getúlio Vargas. Senhoras e senhores, registramos e agradecemos as presenças do diretor-tesoureiro da OAB Rio, doutor Luciano Bandeira Arante, do presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB de Minas Gerais, doutor Sérgio Murilo Diniz Braga, o diretor-tesoureiro da OAB Goiás, doutor Enio, representando os presidentes de subseções das OABs, os presidentes das subseções das Barras da Tijuca e de Niterói, doutores Ricardo Menezes e Antônio Barbosa da Silva, representando o Instituto dos Advogados do Brasil, IAB, doutor Victor Fajala e doutor Técio Lins e Silva, o presidente da Comissão de Reforma Política, o senhor Aldo Arantes, o presidente da Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro, doutor Adida Mus, o secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro, senhor Vinícius Assunção, a ouvidora do TRT da Primeira Região, desembargadora Edith Maria Correia Tourinho, o diretor da Escola Judicial do TRT da Primeira Região, desembargador Evandro Valadão Lopes, a desembargadora Sayonara Grilo, o desembargador do TRT da Primeira Região, doutor Mário Sérgio Pinheiro, o diretor do Fórum Trabalhista do Rio de Janeiro, desembargador Maurício Drummond, o juiz do TRT da Primeira Região, doutor Ricardo George Afonso Miguel, a diretora da Consulex, Adriana Neiva, o diretor da LTR, o senhor Nelson Gomes, o assessor da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Laudelino da Costa Mendes Neto, presidente da Federação dos Trabalhadores em Hospitalidade e Turismo do Rio de Janeiro, senhor Manuel Martins Meireles, o presidente do Sindicato dos Bancários do Rio, senhor Almir Aguiar, o presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, senhor Álvaro Quintão, o diretor jurídico da Fijan, doutor José Roberto Borges, o presidente da CUT Rio, senhor Darbide Lemos, o presidente da Nova Central, senhor José Calixto Ramos, o vice-presidente da Força Sindical, senhor Eusébio Luiz Pinto Neto, o vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores, o senhor José da Silva Matos, representando o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações, o senhor Francisco Isidoro e a senhora Ieda Glauci Paura. A ABRAT agradece ainda a presença de todos os presidentes de associações, diretores da entidade, advogados, serventuários da Justiça, senhores e senhoras presentes. No ano de 2006, é criado pela ABRAT a Comenda José Martins Catarino, para os amigos Zezé Catarino, um dos maiores juristas do direito brasileiro e ex-presidente da ABRAT. A comenda é entregue anualmente durante o Congresso a um homenageado. O conselho de outorga desta comenda é composto de todos os ex-presidentes da associação. E convidamos neste momento o presidente da ABRAT, o primeiro presidente da ABRAT, doutor Celso Soares, o agraciado deste CONAT com a comenda, para receber a homenagem do atual presidente da associação, doutor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, e do também comendador da ABRAT, o advogado Benedito Calheiros Bonfim.
Senhoras e senhores, em cada edição do CONAT são escolhidos os patronos do Congresso, advogados com atuação na área trabalhista. No 35º CONAT, o patrono estadual é o Dr. Jori França. Convidamos o advogado trabalhista Dr. João Batista Lousada Câmara para a apresentação do patrono estadual. Minha missão ficou fácil. A locutora enumerou todos os nomes da mesa. Se eu fosse, portanto, novamente nominá-los, o meu tempo se esgotaria. De modo que faço a saudação inicial às advogadas e aos advogados presentes, às autoridades judiciárias e os integrantes das direções das associações classistas se sintam todos homenageados coletivamente. Hoje, em todas as festas, há uma cerimonialista, e a cerimonialista da festa, a advogada Rita Cortez, me convidou para saudar o Dr. Jori França, e através de inúmeros e consecutivos telefonemas, me declarou, e com isso poupou os senhores, que o meu tempo era de 5 minutos. Creiam que esse não é o discurso. São lembretes, porque às vezes a memória falha. Fiz isto agora no fim da tarde no meu escritório. Jori França, antes de falar de você, como não sou orador, resolvi, como um contador de causos antigos, contar um pouco da nossa história. Esperavam que, pela idade, eu viesse aqui fazer um panegírico, um laudatório, nada disso. Linguagem informal. A Justiça do Trabalho, quando eu comecei, um pouco antes de você, que você foi meu calouro na faculdade, a Justiça do Trabalho era romântica. Nesta cidade, capital da República, 9 eram as juntas de conciliação e julgamento. Testemunhas aqui, Benedito Calheiros Bonfim, a quem homenageio em nome de todos os advogados. Como exemplo insigne de honra, probidade e labor. Capital da República, com 9 juntas, o Tribunal Regional do Trabalho tinham 5 juízes, então ainda não denominados desembargadores. 2 classistas, não havia vice-presidente nem corregedor. O agravo de petição era monocrático, decisão do presidente. E havia expediente e audiências aos sábados. Às sextas-feiras, no fim do expediente, e sábados, na hora do almoço, os advogados se reuniam, ou na churrascaria da Marquês de Abrantes, ou no Pardelas ou no Vilarinho. E eu ingressando, Jori um pouco depois, nós éramos 3ª geração. A reclamação trabalhista era singela. Só vinha saber que existia inépcia, já tinha uns 30 anos de carreira. Até então, isso era desconhecido, porque não havia necessidade de fundamentar a petição inicial. O TST era aqui. Essa aqui está mortinha. Em 1963, o Rio já não era capital, Também é grande pra cacete. e aqui era o estado da Guanabara, criado em 60. E para a história, talvez os senhores não saibam, que aqueles que pensavam na ACAT tiveram uma dificuldade na sigla, porque deveria ser Associação Guanabarina de Advogados Trabalhistas.
e alguns críticos disseram: a GAT não dá, que é próxima do gato. Então, alguém mais feliz disse: a CAT, Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas. Neste momento, juízes também se uniam para criar a AMATRA. E a AMATRA e a CAT tiveram vidas próximas de início. E aqui, então, eu hoje, de memória, tentei me lembrar deste grupo de advogados que se constituía para Jori e para mim. Jori chega um pouco depois, a primeira geração. Me lembrei de Calheiros Bonfim, de Felone, de Nélio Reis, de Marino de Assis Ramos, de Cossermelli, de Flávio, de Pádua Brito, de Alino, Selva Bozelli, Rui Bessone, Júlio Araújo, Luiz Correia, Raul Pimenta, Rodolfo Camar, Napoleão Foniar, um pouco depois Osni Tavares e Steiner. A segunda geração, dos que eu me lembrei, Loureiro Maia, Doc Lobo, Costa Leto, Valério Rezende, Mário Cálcia, Jomar Vassimon, Gustavo Cooper, cujo filho é hoje o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e na terceira geração, Davi, você, eu, Eugeninho chegando, Fischer, Zé da Fonseca Martins, que apesar de um pouco mais idoso, era da nossa geração, porque começou a advocacia um pouco mais tarde, um pouco antes de mim. Era, portanto, uma época absolutamente ótima de uma grande família trabalhista. Nós nos reuníamos e quando criaram as outras 6 juntas, nós ficamos absolutamente apavorados, porque entendíamos que não daríamos conta e cruzávamos entre Almirante Barroso e Nilo Peçanha, um entregando a pasta do processo ao outro para ajudar na realização de audiências. Você chega um pouco depois, Jori, ambos alunos de Evaristo de Moraes Filho. Evaristo de Moraes Filho, hoje acadêmico, foi o mestre de Direito do Trabalho que naquela geração começou a produzir alguns advogados trabalhistas. Na nossa frente foram Orion Romita, Sérgio Ferraz depois de mim, você e outros. Você, Jori, se distinguiu na faculdade pelo aspecto político, exatamente em grupo político diferente do meu, mas nem por isso, com nossas enormes batalhas, litígios e contendas, deixamos de nos respeitar. Havia aqui um aspecto importantíssimo que talvez a maioria dos senhores desconheça ou não tenha atentado para tal. É que aqui, por ser capital inicialmente, e alguns estados da federação não tinham sequer faculdade de Direito, hoje, lamentavelmente, faculdade de Direito são franquias, nós recebíamos estudantes de todo o Brasil. E aqui nós tivemos hoje pessoas que ocupam os mais altos cargos políticos no país, daquela geração. Você se tornou advogado, professor, fez carreira, constituiu família, e só anteontem eu identifiquei que você é um carioca de coração, egresso de uma cidade que eu sequer conseguirei pronunciar o nome, porque é uma cidade de Mato Grosso, que é uma cidade que hoje, com a facilidade da internet, procurei e verifiquei que a população está diminuindo a cada censo. Provavelmente, quando você saiu, metade dessa cidade já tinha se retirado. Você é o homem que eu vou traçar o seguinte, escrevi rapidamente: moderador, discreto, amigo, bom colega, bom marido, bom pai e bom profissional. Você, por isso, chegou a conselheiro da Ordem, a diretoria da CAT, a cargo público onde se aposentou, e eu quero dizer em resumo, porque, como eu disse inicialmente, a cerimonialista me impôs tempo, porque disse e agora eu vou confirmar, e ela não vai me desmentir, que o mais importante da solenidade de hoje era o show, e o show tem uma hora programada. Vou dizer o seguinte:
O homem é a sua trajetória e você constituiu o seu caminho de advogado, de amigo, de bom marido, de bom pai, de homem de bem. Muito obrigado. Eu tenho que entregar o... E convidamos o doutor Jori França para receber a homenagem da ABRAT. E a partir de agora ouviremos o pronunciamento do patrono estadual do 35º Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas, doutor Jori França. No introito, eu estou me valendo as mesmas palavras que o meu antecessor. Assunto, todos já foram nominados, estão todos já, não há necessidade de repetir, destacar a presença de todos. Apenas eu gostaria de ressaltar que uma das coisas que norteou a minha vida foi isso que foi ressaltado pelo Lousada, a seriedade. E essa seriedade na profissão, a honestidade na profissão, a retidão no desempenho das minhas atividades, na justiça do trabalho, eu as absorvi de Calheiros Bonfim. Eu quero dizer que Calheiros Bonfim foi o meu êmulo, o meu mestre. A ele eu devo tudo que sou hoje em dia com relação à parte profissional. Ele sempre me dizia o seguinte: Jori, seja suave na forma, mas fundo no seu desejo. E essa assertiva que ele me passou conduziu na minha vida. Então eu não tenho muita coisa para falar, porque o meu amigo Lousada já espalhou sobre todo o meu comportamento. Apenas eu queria adunar que a profissão de advogado é uma profissão maravilhosa. E advogado trabalhista, que durante um certo tempo ele sabe disso, o Bonfim também sabe, nós, no começo da advocacia trabalhista, nós éramos os nerds, não éramos nada, mas gradualmente, pelo fato de lidarmos com os problemas do trabalhador, o problema da alimentação do trabalhador, o problema da vida do trabalhador, o direito do trabalho se agigantou, de tal forma que passou até a exercer uma certa influência no direito civil. Paralelamente a essas atividades, eu fui também, durante um período, como bem destacou o meu amigo, eu dei aula na Faculdade Nacional, ou Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes Júnior, aula de Direito do Trabalho. Dei aula no Forte do Leme sobre Direito do Trabalho. Então, na medida em que eu ia me aprimorando doutrinariamente, eu também o fazia profissionalmente. Isso fez com que eu conseguisse chegar até aqui, os meus 78 anos, ainda advogando.
Eu agradeço a atenção de todos e principalmente da ACAT. E os meus amigos da ACAT foram muito benéficos, muito bondosos em me distinguirem com esse galardão. Eu, ainda há pouco, até comentava que eu me sinto como o sargento que, de repente, foi guindado a marechal. Muito obrigado. Senhoras e senhores, e o patrono nacional do CONAT é o doutor José Hildo Sacinelli Garcia, um dos fundadores da ABRAT. E convidamos a ex-presidente da ABRAT e a primeira mulher presidente da entidade, a doutora Moema Batista, para a apresentação do patrono nacional. Boa noite a todos. Que beleza, hein, Fabrício? Um auditório super lotado. Nós estamos hoje no 35º, nesse mesmo espaço, né, Paulo Reis? Nós fizemos o 12º. Eu era, então, a presidente da ABRAT e o nosso querido Bonfim era o presidente da ACAT. Foi exatamente aqui, ministra Adelaide, que nós fizemos o 12º. A doutora Salete se lembra também muito bem disso. Bem, eu hoje estou numa missão que todos poderiam dizer, facílimo para ela. Vai saudar uma pessoa que ela gosta muito, que ela se dá muito bem. Mas eu respondo para vocês, dificílimo para mim. Dificílimo falar de alguém que a gente ama muito, que a gente quer muito bem e que a gente admira muito. E como eu não tenho a capacidade do Câmara, eu resolvi escrever. Zé Hildo. Cadê ele? Cadê ele? Existem momentos em nossas vidas que as palavras perdem o sentido ou parecem inúteis. E por mais que pensemos numa forma de empregá-la, elas parecem não servir. Então a gente não diz, apenas sente. Assim diz Freud. Vocês estão felizes pensando que eu não vou falar nada, mas eu vou falar. É num misto de alegria, somada à emoção, que venho a essa tribuna para saudar o patrono desse 35º CONAT, coroado de grandes e festivas comemorações. Como já dito aqui, estamos comemorando os 70 anos da nossa CLT, cujo um dos seus autores, o então jovem de 21 anos, dá nome ao Congresso, Arnaldo Lopes, o seguinte. Os 50 anos da ACAT, presidente Beatriz, a mais antiga entre todas as associações de advogados trabalhistas do nosso país e que deu o primeiro presidente da ABRAT, que aqui está e que foi justamente homenageado, nosso Celso Soares. Os 35 da nossa ABRAT, presidente Fabrício, cuja fundação se deu no Rio Grande do Sul, né, Felker? Cadê Bernadette? No Rio Grande do Sul, em 78, e a instalação se deu nessa cidade maravilhosa. Eu vejo aqui fundadores que assinaram a ata naquela noite histórica. Hoje uma é a corregedora da Justiça Federal, a doutora Salete Macalós. Assinamos naquela noite histórica na Casa do Advogado, em 19 de julho de 79, nós assinamos a ata de fundação da nossa Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. É muita história, são muitas lembranças, Ailton. Os 25 anos da nossa Constituição Federal. E o nosso ilustre relator ficou retido no aeroporto de Brasília,
Eu recebi uma ligação agora mesmo que houve uma homenagem da Câmara pela questão da Constituição, ele não conseguiu chegar ao Rio. Quando eu estava chegando aqui agora, a secretária ligou para justificar, presidente Fabrício. Por isso, o Bernardo Cabral não está, mas amanhã às 14 horas ele estará aqui. Bem, a minha missão é saudar o ilustre patrono, nascido na inspiração do ex-presidente da Abrat, Jefferson Calaça, e do atual presidente Antônio Fabrício. Zé Hildo, eu saúdo João Neiva, eu saúdo doutor Hildo e dona Judite, para com eles eu poder chegar até você. Ética, dignidade, integridade, solidariedade, companheirismo, lealdade, e o dicionário se descortina diante dos meus olhos para tentar definir você. Escolhi destacar 2 momentos fortes das nossas vidas. Uma bem dentro da nossa Abrat. A primeira foi em 28 de fevereiro de 1981, quando recebemos notícia que havíamos perdido aquele que seria o nosso futuro presidente da Abrat, Cizenando Pechincha Filho. É impossível que comemoremos os 35 anos da nossa Abrat sem que ele viesse até aqui. Então eu digo, Cizenando Pechincha Filho, presente. Temos N histórias. Eu não sei se a Nilda Pechincha está presente nesse auditório. É a viúva dele que veio de Vitória para essa homenagem, que é nossa colega também. Tá. Obrigada, Nilda. Temos N histórias, mas para mim uma das mais fortes foi naquele 26 de dezembro, que eu cumpria um desejo maior, que era conhecer a terra da nossa amiga comum, Salete Macalós, e recebi uma ligação do seu irmão Gilson dando a notícia de um acidente. Nunca uma distância foi tão grande. Felizmente, tudo isso virou história e nessa noite temos todas as razões para comemorar. Você sobreviveu e uma das pessoas que colaborou para tanto, o grande Naildo Macabu, Zé Hildo, ele está aqui nesse salão. Ele veio de Araruama para te dar um abraço. Eu peço que ele chegue até aqui à frente. O natalino nos trouxe esse presente. Esse foi o ser humano que contribuiu para que Zé Hildo estivesse hoje entre nós, Fabrício, e que pudéssemos, meu presidente Felipe Santa Cruz, prestar essa homenagem. Por isso, o presidente da OAB do Espírito Santo, nosso querido Homerinho, está ali exultante com essa homenagem. Foi esse senhor que está vindo aqui, que foi até o local do acidente que Zé Hildo sofreu. Aquele, né? E que Zé Hildo cobrou muito, muito, muito. Ele cobrou muito. Ele queria conhecer esse senhor porque ele não se lembrava nada, que é muito comum acontecer isso nos acidentes. As pessoas levam um choque e não se lembram de nada. Muito obrigada, Hildo. Obrigada, Natalino, por essa beleza de presente que você nos deu essa noite. Felizmente para mim e para todos nós que o amamos, você venceu. Não sem muito sacrifício, mas essa luta. Por essas e por tantas é que a minha felicidade é plena quando eu faço essa saudação. Como é bom poder saudar alguém como você. Como é confortável saudar alguém como você. Quando eu entrei, que eu vi os seus irmãos aqui, Luiz Fernando, Gilberto, a Meire, então aí, o Fernandinho, teu sobrinho, falei, realmente, eles têm que vir com uma medalha no peito de orgulho de fazer parte de uma família que é a sua família, a família Sarcinelli Garcia. Veja que na vida, Zé Hildo, nada é por acaso. Você é o patrono nacional,
quando o nosso tão querido Arnaldo Susequinde, com quem você trabalhou durante longo tempo e que tornou-se seu grande amigo, né, Olguinha, dá nome ao evento. Lembro que a proposta desse nome foi da nossa Bernadette, lá em Maceió, e aprovada por aclamação. Na Maceió, aquela terra do nosso Jefferson Calaça, aquela terra muito bonita. Quantas histórias poderia contar? E a turma deve estar preocupada e pensando, Moema tem boa memória, mas a sorte é que a Rita não me deu esse tempo de 5 minutos que deu para o Câmara. Viu, Câmara? A perseguição foi com você, comigo não houve isso. Mas fiquem tranquilos que isso não vai ocorrer. As histórias mais contundentes e as mais bonitas ficarão guardadas dentro do coração de cada um de nós. Assim, eu peço vênia para encerrar essa fala, pedindo ao meu querido Bonfim que nos abençoe e que abençoe o nosso 35º CONAT. E neste momento convidamos o patrono nacional do CONAT, doutor José Hildo Sacinelli Garcia, para receber a homenagem da ABRAT. E a partir de agora ouviremos a saudação do patrono nacional do 35º Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas, doutor José Hildo Sacinelli Garcia. Boa noite a todos. Meu colega advogado Benedito Calheiros Bonfim, componente da mesa, na pessoa de quem eu homenageio a todos os outros componentes da mesa. Senhores, como diria Carlos Drummond de Andrade, e agora, José? Debaixo de toda essa emoção, de toda essa carga que representa ser escolhido patrono nacional do CONAT no Rio de Janeiro, 50 anos da ACAT, 35 da ABRAT, 70 de CLT, e ficando na mesma posição que ficaram outras pessoas cuja dimensão é muito grande. Por exemplo, do ministro Arnaldo Susequinde, que foi o patrono do Congresso de Sergipe e que eu tive a felicidade de saudar, fazendo o papel que a minha amiga Moema Batista fez aqui. E é essa dimensão de ser escolhido pelos meus pares da ABRAT, patrono, tem um valor imenso para mim, não é uma coisa pequena. Eu diria que é até maior do que a minha dimensão. E vejam bem, aqui eu atribuo essa escolha, eu atribuo a amizade que reina dentro da ABRAT e dos meus colegas de ABRAT. A amizade que foi demonstrada por aquele episódio que a Moema relatou aqui, um acidente que eu sofri em Búzios, e que esta rede de amizade fez com que movimentasse toda essa cadeia, e o Anaildo, que não me conhecia, foi lá me socorrer. Então, esta amizade é que é o grande impulso da ABRAT. Eu vejo aqui muitos amigos que estão militando conosco há muito tempo. E sinto falta de alguns, que infelizmente não estão mais entre nós. Cizenando Pichincha Filho é um deles, foi quem me levou para a ABRAT, primeiro fundando a ESAT no Espírito Santo e depois para a ABRAT. Olga Araújo, Heron Araújo, Gilberto Gomes, todos esses amigos, que o Bezerra de Pernambuco, que conviveram comigo e estiveram esse tempo todo
na militância da ABRAT e que infelizmente não estão entre nós. Também o ministro Arnaldo Sequinte, que foi homenageado, e na ocasião eu disse que ele era, daquele momento em diante, um integrante da ABRAT e como advogado. Bem, então, é a amizade que nos faz a dimensão do nosso trabalho. Mas que amizade é essa? As pessoas não são colegas de colégio, não são vizinhos, não frequentaram a mesma faculdade, enfim, não se sabe que tipo de amizade é essa. E eu tive pensando no seguinte: essa amizade é movida para uma coisa chamada ideal. O que une os componentes da ABRAT, aqueles que já estão desde o começo e aqueles que foram chegando e que não se conheciam e de repente se tornam amigos de longa data. E os filhos deles também se tornam amigos de longa data. Bem, mas o que é que move esse ideal? Bom, esse ideal é aquele que tem nos impulsionado desde a fundação da ABRAT. Primeiramente, o período autoritário de ditadura, e que a ABRAT teve lutas, onde o direito do trabalhador, onde as pessoas humanas que formam os atores sociais do direito do trabalho eram muito pouco respeitados. E aí as leis autoritárias sempre diminuindo, sempre solapando as coisas, as conquistas que tinham sido feitas desde 1929 e 30, as agressões ao direito do trabalho. Esse período passou. Esse período foi um período em que era visível a nossa luta, e essa luta era contra algo que a gente conhecia. Mas será que isso acabou? Será que a nossa luta pode parar? Nós podemos descansar em virtude dessa luta? Não, nós agora temos pior, nós temos inimigos invisíveis. E aí nós temos situações de agressão à classe trabalhadora, ao direito do trabalho. E não pense que o direito do trabalho é só o direito do trabalhador, e isto é uma coisa unilateral. Não, porque uma nação e uma classe trabalhadora e uma classe produtiva, ela tem que andar junto, porque não se pode conhecer, não se pode aceitar que uma nação tenha um desenvolvimento e esse desenvolvimento seja criado de maneira a que a desigualdade social exista. Então, a questão do desenvolvimento da nação, a questão das nossas lutas, elas têm que ser para o engrandecimento da nação como um todo, a classe de empregadores e a classe de empregados, a classe de industriais e a classe que impulsiona isso. Então, nós temos que estar lá. E cada vez nós temos que ficar mais atentos. Por quê? Durante um tempo, nós tivemos uma porção de lutas travadas contra certas coisas. Por exemplo, inventaram em determinado momento a questão da prevalência do negociado sobre o legislado. E com a intenção e com o discurso de que isso criaria mais empregos. Ora, certa vez eu disse numa entrevista que eu não conhecia nenhum empresário de juízo que botava 2 trabalhadores onde coubesse um. E, evidentemente, isso não tem o menor sentido, e de vez em quando essa conversa vem. Vamos fazer isso e aquilo, e que vai dar mais emprego, vai haver a competitividade do empresariado brasileiro e etc. Mas nós temos outras coisas que estão surgindo por aí. Por exemplo, tivemos no Congresso um tal projeto Vacareza, que foi a pedra no sapato do Salvador durante todo o mandato de presidência dele, e a luta dele foi grande. Recentemente tivemos a aprovação de uma lei dos portos, de modernização dos portos, que acaba com a mão de obra avulsa no Brasil, não se iludam isso.
né? Foi um golpe a essa categoria de trabalhadores avulsos. E agora nós temos, tramitando no Congresso Nacional, uma lei que recupera o merchandising que tinha desaparecido desde a Revolução Industrial. É a lei da terceirização, e que é a precarização total da mão de obra. Então, os senhores veem que nós temos que continuar a nossa luta. E eu conclamo a todos aqueles que não fazem parte desse grande clube de amigos, que venham para eles, somar a todos esses amigos movidos por uma coisa que é o ideal. E esse ideal é exatamente a defesa dos direitos, da dignidade da pessoa humana e de valores que estão na Constituição Federal, da valorização do trabalho humano, da função social da propriedade e da dignidade do ser humano. Dito isso, eu quero agradecer aos senhores essa homenagem imensa. Ela tem um valor para mim muito grande, principalmente o valor afetivo, porque eu sei que ela foi me dada por uma questão de uma amizade profunda que nos une há muito tempo e que se soma a cada momento. Chegam novos, daqui a pouco é o filho do Jefferson, que estará aqui sendo amigo nosso também. Muito obrigado, uma boa noite. E neste momento, o patrono do CONAT receberá uma homenagem da advogada Maria da Penha Guimarães, homenagem esta da velha guarda da ABRAT. E o patrono do CONAT receberá ainda uma placa da Delegação do Espírito Santo. No ano em que se comemora os 70 anos da consolidação das leis trabalhistas CLT, a ABRAT presta uma homenagem especial no 35º CONAT ao ministro Arnaldo Sequindi, um dos autores da CLT. O 35º CONAT leva o nome do ministro Arnaldo Sequindi. E convidamos o doutor Luiz Inácio Barbosa Carvalho, colega de escritório de Arnaldo Sequindi, para sua saudação ao ministro. Senhor presidente, autoridades presentes, colegas, advogados e advogadas, senhoras e senhores. Alguns meses atrás, Rita Cortez me ligou, me informou da homenagem que seria prestada a Arnaldo Sequindi e me convocando para fazer, então, a homenagem ao ministro. E me deu uma câmara, 10 minutos. Certamente porque ela sabe do seu poder de síntese, né? E sabe do meu, o seu é muito mais brilhante. Mas vou tentar ser sintético. Falar sobre Arnaldo Sequindi não é uma missão muito simples, embora seja uma missão doce, porque Arnaldo Sequindi ele foi idolatrado por muitos e muitas, por várias gerações, formou várias gerações de juristas. Então é uma missão doce, porque é agradável falar-se de quem admira, de quem se admira.
Mas é uma missão ingrata, complicada, porque todos que vivem no meio jurídico, e muitos que não vivem também, conhecem, sabem do caminho, do trabalho, né, do jurista Arnaldo Sequindi. Então, falar algo novo de Arnaldo Sequindi no campo jurídico é uma missão difícil. E eu convivi com ele quase 40 anos. E pensei, imaginei, o que seria mais agradável, mais interessante. O jurista todos conhecemos. A imensa obra que deixou, né, ele foi patrono no CONAT de Sergipe, né? Mas a pessoa, Arnaldo Sequindi, né, e eu, por ter sido um privilegiado de conviver longo tempo com ele, tive alguns exemplos da sua personalidade, que não é muito diferente da aptidão jurídica. O Sequindi era uma pessoa extremamente dedicada à família, venerava a família como ninguém, os filhos, a mulher, né, os irmãos, extremamente dedicado à família. E ao semelhante, de modo geral, todos aqueles que o cercavam, ele tinha um carinho, uma atenção. Eu conheci o Sequindi, eu era estagiário na Vale do Rio Doce. E, de repente, eu me deparei discutindo com Arnaldo Sequindi, que tinha sido o autor, junto com o Délio Marião, do livro que eu tinha estudado na faculdade. Quer dizer, depois eu percebi, engraçado, como é que um homem dessa estatura, né, pode descer ao nível de um estagiário para discutir questões jurídicas. Isso me chamou a atenção. Então, ele dispensava um carinho, uma atenção às pessoas que se cercavam. Depois começamos a trabalhar, para dar mais um exemplo disso. E aí fazíamos pareceres, né? E um domingo de manhã, eu estava terminando um trabalho e liguei para ele. Arnaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Arnaldo, estou vendo aqui o parecer, não me lembro qual foi, estou vendo aqui o parecer, me surgiu essa dúvida, e de repente ele emudeceu. Aí eu falei, Arnaldo, o senhor está aí? Aí, estou sim. Luiz Inácio, por que você está trabalhando no domingo de manhã? Estou, doutor Arnaldo. Luiz Inácio, vai para a praia, vai jogar bola, vai passear, porque hoje eu quero fazer isso e o corpo não permite. Então, para mostrar o carinho que ele dispensava, a atenção às pessoas que estavam ao seu redor. O caráter, né? Uma pessoa de um caráter de uma profundidade, né? E hoje em dia nós estamos carentes, né, de caráter adequado, né? E ele, nesse ponto, ele era para dar uma ideia, né, do caráter dele. Quando eu comecei a trabalhar com ele, primeiro eu comecei a trabalhar juntamente na Vale, depois ele me convidou para fazer os pareceres junto com ele. Aí começamos a fazer, mas no primeiro parecer, ele falou assim, bom, e a sua parte? Eu falei, doutor Arnaldo, não entendi minha parte. Não, eu cobro os honorários para fazer o parecer, você tem a sua parte. Eu falei, doutor Arnaldo, qual é a maior remuneração que o profissional que está começando uma vida tem? É estar com o nome abaixo do seu. Não precisa mais remuneração do que isso. Ele disse, não, você tem que ter a sua parte. Então, a sua parte financeira será X. Quer dizer, a noção de justiça dele, a noção de correção, né, ele levava ao extremo. O amor ao trabalho. Ele tinha um amor ao trabalho, uma dedicação que era impressionante, né? Eu me lembro que uma vez nós fizemos nós fomos chamados na privatização do Banerje, em 96, no final de 96. Então, um grupo da Associação de Empregados veio nos procurar porque estavam querendo, porque o mercado começou a propagar que quem adquirisse o Banerje não teria qualquer responsabilidade com as dívidas, com as consequências, com as relações
trabalho do banco anterior. E vieram nos procurar, o doutor Arnaldo, ele ouviu o problema, deu, a princípio, a opinião dele, mas disse que ia pesquisar. Isso foi quase perto do Natal. Aí nós estudamos, no dia 26, 27 vieram nos procurar, nós precisamos só não precisa fazer o parecer, mas a sua opinião já é o suficiente para a gente levar ao leilão. E aí ele escreveu as conclusões dele, ficou de fundamentar depois, e com esse papel eles conseguiram retardar o leilão. Bom, aí continuando a estudar o assunto para então formatar o parecer. Aí passou o Natal, passou o Réveillon, no dia 1º de janeiro de 1997, eu estava ainda com o sabor do Réveillon, né, das bebidas do Réveillon. 9 horas da manhã meu telefone toca. Aí eu fui atender no Arnaldo. Luiz Inácio, passou bem o Réveillon? Passei. Aí estava ainda com gosto de guarda-chuva, né? Aí ele perguntou assim, escuta, essa noite, depois do Réveillon, eu fui dormir, e aí me deu vontade de fazer pipi. Aí eu fui fazer pipi, e quando eu estava fazendo pipi no banheiro, me lembrei, Arnaldo, em 1940, houve um parecer do consultor-geral da República sobre a incorporação do banco inglês. Aí me contou a história toda, e esse parecer está no livro tal. Quer dizer, no dia 1º, para mostrar o amor dele, a dedicação ao trabalho, porque dia 1º de janeiro, discutir questão jurídica, tem que ter muito amor ao trabalho, né? E uma última qualidade que eu na pessoa, Arnaldo Sequindi, era a disciplina. O doutor Arnaldo era extremamente disciplinado, era inglês. Chico Xavier, né, na vida dele, conta que quando menino, em Minas, na beira do rio, apareceu um anjo para ele e disse para ele, olha, você vai ter uma missão muito grande, muito trabalhosa. Então, mas vai ter que, para você conseguir cumprir esta missão, você vai ter que ter 3 requisitos. Cumprir 3 requisitos. Chico Xavier, menino, qual? Disciplina e disciplina. Arnaldo Sequindi, ele era o exemplo disso, ele era extremamente disciplinado, era pontual em todas as questões do lado profissional e pessoal. Uma vez eu marquei uma reunião com ele, tínhamos terminado um parecer, faltava ele assinar. Claro, a assinatura dele que era importante, né? Ele tinha que assinar. Então, combinamos na Vale, 3h30 da tarde. Eu cheguei às 4h15. Aí cheguei às 4h15, desesperado, cadê o doutor Arnaldo? Ele saiu, mas deixou um bilhete para você. Aí a secretária me deu o bilhete, eu fui ler, aí estava escrito assim, Luiz Inácio, não tenho tempo de não ser pontual. Estou na editora Renovar, ponto. Arnaldo Sequindi. Ele era muito disciplinado. É a da lição que ele deixa. Então ele era dedicado à família, respeitava imensamente o semelhante, disciplinado ao extremo e amava o trabalho. E no plano profissional, além de tudo que se conhece, ele tinha um espírito de advogado em sua essência. Ele esteve no MP, esteve no Judiciário, esteve no Executivo, mas ele era advogado em sua essência. Em 2003, ele foi homenageado pelo Tribunal Regional do Pará. E, por uma questão de saúde, ele não pôde ir. E eu acabei indo representando. E o Ofir, que era o presidente na ocasião da Ordem do Pará, ele fez uma observação muito interessante. Ele disse o seguinte, Arnaldo Sequindi, ele nunca deixou de pertencer à advocacia. A advocacia emprestou Arnaldo Sequindi ao Judiciário, ao Executivo, ao Ministério Público, e depois ele voltou para a advocacia. Então, mas ele sempre foi advogado. Mas para mostrar essa característica dele, essa tendência à advocacia, que é trabalhar o argumento, né, lidar com o argumento,
ele contou nas suas... Muitos sabem dessa passagem, mas na década de 40, ele contou isso nas suas memórias, né? Na década de 40, ele era amigo do Oduvaldo Cosi, Mário Lago e muitos outros que a gente conhece de nome. E o Oduvaldo Cosi, como ele gostava muito de cantar, menino de 20 e poucos anos, o Oduvaldo Cosi inscreveu ele num concurso de músicos da Rádio Nacional. E já estou terminando. E a Silvia já veio aqui, ó. Já estou terminando. E aí ele, já estava inscrito, foi lá, concorreu. Era um concurso em função de um lançamento de um filme americano, um Trovador Mascarado. E era um cantor mascarado e tal. E ele ganhou o concurso, o fato é esse. E quem ganhava tinha um direito a um contrato, ganhava um contrato de 90 dias com a Rádio Nacional. E ele ganhou, teve o contrato, e isso chegou ao conhecimento do pai dele, desembargador. O pai dele ficou apavorado, porque via no filho, né, um imenso perfil para construir uma carreira jurídica, e de repente se metido em músicas, com artistas, que ele vai para outro caminho, e ficou preocupado. Chamou o filho e disse: olha, você não vai fazer esse negócio, você não vai participar disso, eu estou te pedindo. E aí o doutor Arnaldo ficou, queria participar, mas o pai estava apelando, e aí a forma que ele encontrou, o pai dele disse o seguinte: quanto é que você vai ganhar nesse contrato? 500 mil reais. Eu te pago 1.000 para você não participar. Mas papai, eu tenho que participar. Aí qual foi o argumento que ele teve para convencer o pai? Olha, eu assinei um contrato. Como desembargador, o senhor não vai querer que eu descumpra o contrato. Então eu vou cumprir o contrato e depois do contrato eu vou deixar, eu não vou prosseguir. De fato, terminou o contrato, ele não prosseguiu, embora a Rádio Nacional o tivesse convidado. Mas ali já acenava, ali já aflorava o advogado, que era trabalhar o argumento. E o pai dele não teve argumento, teve que deixar ele cumprir o contrato, porque ele já tinha se comprometido. No final, na década, em 96, 97, o tribunal aqui homenageou o doutor Arnaldo, atribuindo ao prédio do tribunal o nome Fórum Arnaldo Sequível. Ele dizia assim: eu recebi muitas homenagens em vida, chega, mas ele sempre recebia mais homenagens. E no discurso do descerramento da placa, do nome, ele terminou assim, disse ele: agora, aos 80 anos, recebo conselhos para cessar a minha atividade jurídica, consistente em palestras, livros, pareceres e artigos doutrinários. Mas a minha consciência me diz: as árvores morrem de pé. Foi o que ele disse naquela ocasião. E trabalhou até 3 meses antes de ser hospitalizado e, infelizmente, ter falecido. Mas, para terminar, eu digo, considerando tudo o que ele representou, tudo o que ele foi... Pode. Mas foi ele que disse: as árvores morrem de pé. Mas aí eu acho que ele foi um dos poucos enganos que ele cometeu. Pelo que ele foi, né? Pelo que ele fez, pelo que ele construiu, ele jamais morrerá. Ele estará presente na nossa memória, nos nossos livros, nos nossos trabalhos, na nossa convivência, e sempre estará de pé. Muito obrigado. E convidamos a senhora Olga Pugachov, acompanhada da filha e dos netos. A dona Olga é viúva do ministro Arnaldo Sequinde, para receber a homenagem da ABRAT. A dona Olga está acompanhada da filha do ministro, Marisa Susequinde.
"35 anos de história em favor do direito do trabalho e na luta pelo fortalecimento da advocacia trabalhista. Em 1978, começava a construção da segunda maior associação da advocacia, a ABRAT. A partir de agora, para sua saudação, convidamos um dos fundadores da ABRAT, seu primeiro vice-presidente, o doutor Carlos Arthur Paulon. Paulon, cortou o cabelo, hein? Paulon, não me decepcione, hein? Não. Pode deixar que o professor Aristóbulo do Salamandaia, não. A Rita falou tanto que eu tinha que falar só 12 minutos que eu só escrevendo, porque eu sou tagarela. Falar em 12 minutos, então eu resolvi escrever. Assim como no tempo que a imprensa chamava Hospital de Nosocômio, água de precioso líquido, agora estou me sentindo uma testemunha ocular da história. Um tipo de arquivo, mas ainda vivo, convidado a falar de fatos ocorridos há muito tempo, agora indicado a relembrá-los como conversa de inverno ao pé da lareira ou de verão numa mesa do bar. Afinal, somos uma turminha que ganhou seu lugar na advocacia. As associações de advogados trabalhistas, hoje inúmeras em todo o país, surgiram, assim entendo, como consequência de uma antiga postura discriminatória, tanto em relação ao direito do trabalho, quanto aos profissionais que militavam na justiça trabalhista. Os advogados trabalhistas não se sentiam representados pela OAB, então dirigida por grupos pretensamente elitistas, por gestões nada democráticas e geralmente voltadas para interesses profissionais particulares, assim como os juízes do trabalho eram considerados de segunda classe em razão da origem administrativa da Justiça do Trabalho e porque nomeados sem prestação de concurso público. A solução para reagir foi a criação das associações dos advogados trabalhistas, sendo a ACAT pioneira, seguida pela FAT e pela AGETA, por ser essa última gaúcha, que, considerado o espírito conciliador dos Pampas, logo teve uma associação componente que separava os demais, os advogados patronais. Coisa de gaúcha, coisa de gaúcha. Mas foi a Associação Gaúcha que iniciou o movimento de congregar as diversas associações regionais, convidando-os a participar de seus encontros, até que, sob patrocínio da Associação Carioca, realizou-se o primeiro ENAT, hoje CONAT, no qual fundou-se a ABRAT, já com participação mineira, paranaense, pernambucana, santista e paulista. Hoje congregamos associações de quase todos os estados brasileiros e foram elas que influenciaram a atual postura democrática da OAB, que abre espaços relevantes para os advogados trabalhistas ou estes passaram a dirigi-la, a exemplo das pioneiras eleições de Adoc Lobo e Costa Neto aqui no Rio. O Rio está perdendo tempo. Nossos encontros regionais ou nacionais, realizados sob a ditadura militar, além das discussões jurídicas, funcionavam como cartazes pela qual purgávamos nossa revolta pela situação política brasileira, até que a OAB, especialmente na gestão de Raimundo Fauro, encampou a luta pelo Estado de Direito Democrático, pelas liberdades individuais, pela eleição direta, pela Assembleia Constituinte. Mas, quando o tempo passa, passam a ser amenidades esses assuntos, e não hei de me perder neles, encerrando minha parca veia de historiador, sem deixar de apontar a exitosa luta da ABRAT contra diversos projetos de lei que davam prevalência ao negociado sobre o legislado. Nossa entidade tem 34 anos. Eu e a CLT já fizemos 70. E não tenho dúvida, não devemos ficar preservados em posição estática, imutáveis, ao invés de tentar prever, adequar e mudar alguma coisa frente à realidade, que certamente muito mudou de 1943 até hoje. A partir de amanhã, vocês estarão discutindo direito. Não poderia perder essa oportunidade de falar de direito. E faço isso com uma provocação e um anúncio.
a agonia do direito do trabalho. Por certo, o quadro do Brasil é inseparável do cenário mundial. Faz tempo que o mundo ocidental abandonou o modelo estatal designado como Estado do Bem-Estar, o welfare state, que substituíra o Estado liberal clássico e que alcançara seu apogeu ao final da década de 60. A evolução do direito do trabalho sempre esteve ligada aos estágios percorridos pelas economias dos países capitalistas. A missão econômica do Estado, que se fez intervencionista e árbitro das condutas humanas, era o desenvolvimento. A partir da década de 70, foi se consolidando o modelo do Estado neoliberal, ou neoconservador, e que alcança seu apogeu na década de 90. O mercado e suas leis de eficiência e competitividade retomam seu perfil e superam o Estado como guardião do bem-estar. E são claras suas tendências: redução dos programas sociais, desregulamentação da atividade econômica, flexibilização da legislação trabalhista, sob critérios mercantilistas. Este modelo de Estado se paralela ao modelo da pós-revolução industrial do século XVIII. E a diferença é pouca, e a semelhança é muita. E a diferença mais lhe fortalece o reviver, pois o atual modelo neoliberal, especialmente após o fracasso da União Soviética, se assanhou sem obstáculos. O muro de Berlim caiu, e por ele passou a globalização iniciada no leste europeu e agora, pelo menos no Ocidente, mundializada. O desenvolvimento tecnológico, a revolução informática, os descobrimentos e invenções científicas e outros meios de processo de substituição de mão de obra se acumularam numa rapidez que poucos juristas, mormente os mais progressivistas, não viram a banda passar e discursam, escrevem, julgam e professam tão impropriamente quanto as tropas invasoras americanas pretendem ganhar uma guerra contra povos cuja glória é morrer. Eis uma profecia de Kiffin e seu livro é O Fim do Trabalho. Nos próximos 30 anos, só 2% da atual força de trabalho será necessária para produzir todos os bens necessários para satisfazer a demanda total. Nossas leis, nossos princípios e de lambuja, nossa justiça trabalhista estão completamente dissociados do mundo real. Impotentes e em nítido processo de superação frente ao cada vez mais crescente fenômeno de substituição do contrato de trabalho pela prestação praticamente anárquica do trabalho informal, do trabalho autônomo, do serviço terceirizado, das cooperativas de mão de obra e outras formas de prestação de trabalho fora do alcance da legislação trabalhista em sentido estrito. O mundo industrializado, as leis do mercado, o Estado liberal prosseguem, apesar dos tantos direitos de tantos tribunais, a destruir, além do homem, o planeta. É entristecedor assistirmos à inércia dos operadores do direito do trabalho, legisladores, juízes, advogados, doutrinadores, ao tempo em que se assiste às reações mais concretas dos dedicados a outros ramos do direito. O ambiental, por exemplo, ou mesmo o civil, que vão melhor se adequando à realidade adversa e, por mais atentos ou mais sensíveis, prosseguem na prática de suas razões de existir. Proteger o meio ambiente, os consumidores, os economicamente subordinados, sejam inquilinos, menores, idosos ou prestadores de serviços. Nem de longe foram acompanhados pelo direito do trabalho, quer na legislação substantiva ou adjetiva, quer em sua aplicação judicial, quer em suas específicas doutrinas. Se no velho bolero assim se passaram 10 anos, 25 se passaram de vigência da Constituição Federal, de uma prevista garantia contra a despedida arbitrária dos trabalhadores. Os sindicatos, os legisladores não cuidaram da lei complementar, que a norma constitucional prevê, e os tribunais se omitem pela alegada ausência da lei complementar, como se não fosse um constitucional princípio hierarquicamente mais importante, bem jurídico, que o seu complemento. Sem regulamento prevalece o princípio, assim professam sempre os tribunais do primeiro mundo. E o dogma da função social do trabalho humano, mas é a lei civil que norma expressa e insere outro princípio aplicável contra a denúncia vazia dos contratos em geral. A liberdade de contratar será exercida em razão dos limites da função social do contrato. E, paradoxalmente, legisladores e tribunais trabalhistas legitimaram a despedida sem causa do contrato de trabalho e o deixaram a reboque da legislação civil, onde contrato algum se rompe, sem causa ou sem reparação.
No campo processual, por exemplo, a inversão do ônus da prova, de pleno uso na Lei de Defesa do Consumidor, contrasta com as exigências judiciais trabalhistas de obrigar os empregados a provarem o que lhes é impossível fazê-lo, ou por vítimas de armadilhas patronais que dispensam sem comunicação escrita ou testemunhas, ou por extrema carência de recursos, por exemplo, nas demandas de trabalho perigoso ou insalubre, nas quais lhes são exigidos custos periciais inadmissíveis. No primeiro caso, a lógica comum e jurídica é a continuidade do contrato, o que é suficiente para se inverter a prova. Como, aliás, o fez o TST simulando esta inversão, mas ninguém sabe por quê, só para quando negada a relação de emprego. No segundo caso, as profissões com respectivas funções estão elencadas no catálogo brasileiro de ocupações, e a inversão do ônus da prova estaria neste catálogo fundada por estarem neles descritas as funções de fato tidas como insalubres e perigosas. Teríamos um rol de exemplos como a resistência dos tribunais do trabalho em absorver a reparação moral prevista na Constituição Federal a todo cidadão ofendido, como se o trabalhador não fosse cidadão pleno, ou se fosse, poderia ser ofendido no emprego de modo moral ou avançando de modo material, se despedindo sem causa. E mais na frente, está acabando, e mais na frente, a reparação por assédio moral no trabalho já um ilícito específico para o direito penal. Mas não objetivamente o varejo, nós não objetivamos o varejo, e o atacado nos mostra quão atrasado está o nosso direito do trabalho na comparação com o direito civil, onde sem reparação não se rompem contratos, mandatos, locação de serviços, locação de imóvel e etc. Esta visão é muito bem explicada por Gabriela Alejandra Vasquez, é o direito do trabalho civil para a proteção do trabalhador, na qual conclui: se observa uma mudança de rumo no caminho do direito do trabalho através do abandono de pontos cardeais fundadores da disciplina, e as modificações havidas no direito de trabalho contrastam de maneira eloquente com as orientações que tomou o direito civil numa mesma época. E a realidade demonstra que o contrato de emprego, que foi mote para a autonomia do direito do trabalho e para a criação de uma justiça especial, socialmente onerosa, cujo custeio atual gasta uma quantidade de dinheiro público superior ao reivindicado por sua clientela, gerando uma curiosa constatação de que seria menos dispendioso pagar todas as reclamações trabalhistas, tendo ou não razão os reclamantes. E é por isso, e pior, essa justiça não se constituiu na negação, nem na superação dos contratos civis tradicionais. E a pergunta que não cala, não sendo suas características factuais nada diferentes do contrato civil de locação de mão de obra, nem mesmo dos contratos dos ditos trabalhadores autônomos, sendo todos estes instrumentos contratuais caracterizados pela subordinação jurídica e econômica, aprazadas ou sem prazo de duração, o que ainda sustenta sua regulamentação especial. Não são poucos os doutrinadores que atribuíram natureza socializante ao direito do trabalho e, por consequência, na normatização das relações de trabalho que o contrato de trabalho regula. Creio, na verdade, o contrário. O direito do trabalho sempre legitimou o modo de produção capitalista e a ele é inerente. Mas são muito poucos os doutrinadores que pregam a autonomia plena do direito do trabalho. Nas palavras de Kropotkin, em seu tratado, não é um direito asilado que se desenvolveu e prossegue se desenvolvendo em estreito contato com outros ramos jurídicos. Precisa ser completado pelos conceitos e considerações de outras partes do ordenamento jurídico. Não é um direito de exceção, mas este autor completa com o principal vértice. É um direito singular, especial, que derroga o direito comum enquanto este não coincide com os fins que aquele persegue, mas que, no mais, guarda estreito contato com o ordenamento jurídico geral. Daí se pode concluir que só se justifica as especialidades e autonomia do direito do trabalho ao confrontar suas normas com as normas de direito comum e, principalmente, ao conferi-las se atendem ao fim que se tornou especial e pretendiam torná-lo autônomo. Mas, como verificamos, não só o direito do trabalho, mas seus legisladores, seus tribunais, seus doutrinadores abandonaram o fim que lhe tornava especial, como também, lamentavelmente, este direito que se pretendia autônomo está sendo superado pelo direito comum, que gradativamente aumenta seu caráter protecionista aos economicamente mais débeis nas relações jurídicas. Está, por demais, evidente que a ação do Estado liberal, hoje neoliberal, se subordina aos interesses corporativos, com suas leis de mercado e seu mercantilismo tecnicista, e o direito do trabalho agoniza neste processo, sendo absolutamente incapaz de amenizar a injustiça inerente ao modo de produção capitalista.
Entendo os advogados e os sindicatos que, se tal for desprezado, o direito de trabalho passará de hoje agonizante a um amanhã morto, e que entendo os tribunais trabalhistas, a responsabilidade que têm com a ampliação de sua competência material, superando a viela estreita do contrato de emprego, e que caminhem firmes na esplanada que lhes está sendo aberta de julgar toda a controvérsia de qualquer trabalho humano. Vamos pensar nas próximas lutas da ABRAT. Sejam todos muito bem-vindos.